Fala, fiel torcida corintiana! Semana decisiva para o Corinthians, renovação de Memphis Depay, exames médicos, todos os detalhes. Ele pode jogar a partida de volta contra o Internacional, Copa do Brasil. Corinthians precisa reverter um placar de 2-0. Olha, esse jogo de ida tá engasgado, né, em nós torcedores. Então todas as notícias pontuais, o que o Fernando Diniz pode aprontar nesse jogo de volta, tudo aqui para vocês. E se vocês gostam desse tipo, de conteúdo, Corinthians 24 horas, todos os detalhes, todas as notícias, sem sensacionalismo, todas as informações que eu recebo, sempre repasso aqui para vocês, você está no lugar certo. Se inscreve, deixa seu like para fortalecer a gente aqui, ajuda muito no meu trabalho. Hype esse vídeo que você também ajuda demais, seja membro para conteúdos exclusivos. E olha, sem muita enrolação, bora pro conteúdo do vídeo, porque esse vídeo é importante. Falando primeiramente de Memphis Depay, tá? Sobre os exames médicos de Memphis Depay, tudo certo com o jogador, inclusive está pronto para jogar. Agora, teve algumas ressalvas, nesse exame médico, é claro, totalmente normal para um jogador da idade do Memphis, já não é mais nenhum jovenzinho, então, lógico, tem que ter algumas ressalvas por conta do seu histórico de lesões, apesar que no Corinthians ele não é aquele jogador que vive se lesionando, Um exemplo aí, o Yuri, que também se lesiona, mas volta bastante rápido, apesar que o Yuri é um caso a ser estudado, apesar que está se lesionando até demais de um tempo para cá. Então, assim, para um jogador de 32 anos, que é o Memphis Depay, ele não se lesionou tanto assim no Corinthians, mas precisa de alguns cuidados, obviamente, mas tudo certo, nada que impeça o jogador a renovar esse contrato até 2028. Inclusive, algumas informações, a gente não tem informações muito detalhadas desse novo contrato do Memphis Depay. Tá? A gente sabe do salário, como eu já falei aqui para vocês, é algo em torno de 2 milhões por mês, menos do que o Yuri Alberto, que ele abriu mão de bônus, moradia, segurança, abriu mão de regalias, que um jogador midiático, ele tem. Qualquer jogador que venha jogar no Brasil, jogador midiático, ele vai ter essas regalias. Ele abriu mão de tais regalias, tá? Sobre bônus, vai ganhar o que todo elenco ganhar. Então ele abriu mão de muita coisa, é verdade, para continuar aqui no Corinthians, além de aceitar esse parcelamento da dívida. Mas isso todo mundo já sabe, tá? E mesmo assim, muita gente lá na diretoria não queria essa renovação. Então, colocaram essas condições para o Memphis, achando que ele não ia aceitar. Ele acabou aceitando, então surpreendeu todo mundo. E é isso, gente, não tinha muito o que fazer. Só renovaram com o Memphis por conta da dívida. Porque se ele cobra na justiça essa dívida que o Corinthians tem com ele, com juros, correção, cara, ia passar dos 70 milhões. De onde o Corinthians ia tirar esse dinheiro? Então, o Corinthians foi praticamente obrigado, os caras lá de dentro que não querem o Memphis, e vocês sabem o motivo porque não querem, porque ele fala mesmo, ele cobra. Inclusive, eu vou contar os dias que ele vai falar do gramado da Neoquímica Arena, tá? E a gente precisa de jogadores assim. É claro, ele fala, ele tem que chamar responsabilidade nas decisões, e inclusive eu vou falar também a possibilidade dele estar em campo contra o Internacional, mas calma, vamos respirar. E assim, ele tem que chamar responsabilidade, tá? Ele bota a cara a tapa e também chama responsabilidade dentro do campo. Então o Memphis Depay foi no Einstein, aqui em São Paulo, fez os exames médicos, tudo tranquilo, tá pronto para jogo, foi aprovado com algumas ressalvas, Repito, mas tudo certo para renovar com o Corinthians e até 2028, quem não queria Memphis Depay vai ter que engolir, porque ele vai ficar no Corinthians, tá? Então é isso sobre Memphis Depay. Agora, sobre ele poder jogar o jogo da volta, gente. Sobre ele poder jogar o jogo da volta. Pelo menos no banco, é provável que o Memphis esteja, tá? Até para deixar uma pulga atrás da orelha, ali pro técnico do Inter, até para dar aquele gás no elenco, como ele deu na chegada em 2024, que o elenco estava moralmente rebaixado. Agora que passou, muito torcedor esquece o que a gente viveu em 2024, tem muita gente que fala que eu sou fã de jogador, que eu torço pro Memphis e não pro Corinthians. Gente, porque eu não esqueço. Eu não consigo esquecer o que a gente passou ali, naquele período. Era certo que o Corinthians seria rebaixado. É lógico que a gente acreditava, a gente ia pro estádio,
a esperança era a última que ia morrer ali, né? Mas muitos jornalistas cravavam o rebaixamento, eu nunca fiz isso, tá? Eu nunca fiz isso. Mas, principalmente ali, quando a gente não conseguia ganhar na Neoquímica, cara, foi horrível. Então era um time que estava moralmente rebaixado, mesmo com o Yuri, mesmo com o Rodrigo Garro, tá? Então era um time moralmente rebaixado. E quando o Memphis chega, ele muda tudo, ele muda a mentalidade, e o Corinthians arranca aquelas 9 vitórias, ele participando efetivamente daquela arrancada, indo para a Copa do Brasil, sendo campeão paulista em cima do Palmeiras. Então assim, então ele consegue ter essa mente vencedora e mudar o vestiário. Então, pelo menos no banco, o Memphis tem que estar nesse jogo contra o Inter para dar esse gás, tá? Para chamar ainda mais os jogadores. Ele tem experiência na Europa, então muito importante o Memphis Depay. E também pode jogar, quem sabe, ali no segundo tempo, uns 20, 30 minutos. Então, fisicamente ele tá bem. O que falta é ritmo de jogo, óbvio. Mas, gente, uma bola parada, um pênalti, uma falta, um escanteio, faz a diferença, cara. Faz a diferença. Então, no mata-mata, se tem o melhor time, a estrela do time, o melhor do time, tem que botar para jogar. Nem que seja aí 20, 30 minutos, mas ele pode decidir numa bola, numa jogada, num passe, né? A gente sabe que ele não vai ter arrancada, a gente sabe que ele não vai estar com aquele ritmo de jogo, é lógico que a gente sabe disso. Mas é importante, chama a marcação, consegue chamar 1, 2 jogadores do outro time, deixa espaço ali para um Caio César, para um Rodrigo Garro, chutar de fora da área. Então é um jogador importante que pode sim aparecer no banco de reservas e inclusive jogar de 20 a 30 minutos nesse jogo de volta. Jogo de volta que o seu Fernando Diniz, ele vai ter que mostrar que ele realmente veio para fazer história no Corinthians, porque ele errou muito no Beira-Rio. Foi o pior jogo do Fernando Diniz com o Corinthians. Em questão, a escalação eu até concordei, tá? A escalação inicial eu até concordei. Mas a saída do André e ele coloca o Jess Lingard de fora de casa. Cara, eu até entendi que dava para ganhar o jogo. Dava para ganhar o jogo. Mas o Rodrigo Garro, ele já não vem bem. O Rodrigo Garro, quando ele joga, ele não consegue dar compactação no meio de campo, como, por exemplo, dava o Zaccaria, que infelizmente, cara, se machucou. Era um jogador que estava dando muita consistência no meio de campo. Merecia ser titular, já no lugar do Garro, inclusive. Merecia estar sendo titular. E, infelizmente, a temporada acabou pro Zaccaria, né? Enfim, então com a saída do André, e aí ele coloca o Jess Lingard, o Corinthians perde o meio campo por completo. E eu falei isso aqui no vídeo que eu gravei de sábado. Eu gravei no vídeo de sábado. Que o Corinthians precisava compactar o meio de campo para o Corinthians conseguir vencer o Inter. Prova disso é que o Corinthians conseguiu controlar o primeiro tempo da partida com facilidade, poderia ter saído ali com 1-2-0 tranquilamente no primeiro tempo, e aí sai com um resultado de 2-0 contra, né, por conta dessa mudança precipitada do Fernando Diniz. Mas agora eu acho que aqui em Itaquera vai ser diferente. Uma coisa que eu gosto do Diniz, tá? Ele não é covarde. Ele pode errar, mas ele não é covarde. Então é uma coisa que eu gosto do Fernando Diniz. Eu gosto dele em relação a isso. Então ele vai botar um time ofensivo, mas ele tem que colocar um time compacto no meio de campo, para não dar contra-ataque pro Inter. O Inter chega em Itaquera, treme, com exceção, né, quando caiu o Dorival Júnior, porque o Corinthians não dava... Ninguém estava tremendo pro Corinthians em Itaquera, né, com o Dorival, então uma leve exceção. Mas o Inter, quando chega em Itaquera, o Internacional treme. Isso é um fato. Isso é um fato, tá? Então o Diniz, ele vai amassar o Inter dentro da arena. E sim, o Corinthians tem toda a possibilidade de vencer e reverter esse resultado no tempo normal, tá? Eu não tô sendo aqui arrogante, eu não tô sendo soberbo, eu tô falando o fato. O Corinthians é muito melhor que o Inter, mesmo sem o Yuri, mesmo sem o Zaccaria. O Corinthians com o Caio César, o Corinthians com o próprio Lingard, que precisava... Ele não é ponta, tá, Diniz? O Lingard, ele não é ponta, pelo amor de Deus. Eu colocaria o Lingard até no lugar do Garro para fazer um 10, que ele jogava muito assim no Manchester United. Eu colocaria até o Lingard no lugar do Garro não tá vindo bem. E colocaria ali Pedro Raul para ter uma chance ali no ataque. Com a velocidade do Caio César, poderia dar bom. Infelizmente é o que a gente tem. E depois colocaria o Memphis Depay de centroavante para o Corinthians ter chance de reverter esse resultado.
tá? Então, Fernando Diniz, tem que acordar, porque você errou muito no Beira-Rio e a gente agora vai confiar em você dentro da Neoquímica Arena. Então o vídeo é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa notícia de Memphis, de jogo de volta. Tudo aqui para vocês em relação a esse jogo de volta. Ainda vou gravar outros vídeos, né? Treinos do Diniz, estilo tático, provável escalação. Então tudo eu vou gravar aqui para vocês. Então se inscreve, por favor, se você esqueceu, assistiu o vídeo até agora e não se inscreveu, eu conto com vocês. Tamo junto, gente. Até a próxima. Vai, Corinthians. E até o próximo vídeo.